Para que serve a literatura? Eu sou o professor Alex e vou falar com você sobre isso. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede, não cheira. Eu iniciei esse vídeo com um poema de Ferreira Goulart, pois no momento em que estamos, há uma grande repercussão na questão dos valores do arroz e em si da cesta básica, que estão custando muito. Mas esse poema não foi escrito este ano, foi no ano de 63. Com isso, vem sempre uma pergunta: a literatura serve para questões políticas? A literatura serve para quê, então? O texto literário necessita ter o que chamamos de fruição estética. O fruir é desfrutar de algo, então chamaremos de usufruir do belo. Assim, podemos dizer que a literatura é a arte sem um propósito, sem relação com algo, mas isso não quer dizer que não pode ser engajada. Os parnasianos tinham essa ideia de que a poesia, o texto poético, não tinha que ser engajado. Tinha que apenas fluir, degustar de uma arte. Por isso, chamavam de arte pela arte. Diferentemente de outros poetas históricos, se pegarmos o poema que eu iniciei este vídeo, perceberemos um engajamento social muito forte, um apelo com a fruição, com versos que oscilam em denotados e conotados. Mas como se trata de um poema, podemos relacionar palavras que podem fugir do seu original, do seu significado real. É tão genial esse poema que duvidamos daquilo que está escrito e daquilo que lemos. Lógico que está nítida a crítica e temas envolvendo o poema. Se não tivesse o belo, conotativo, o poema deixaria de ser uma arte e poderia ser apenas o que nós chamamos de panfleto. Palavras que são ditas como protestos, engajamento social, mas sem a graça da conotação. Seria voltado totalmente na denotação. O panfleto não é uma arte literária. Ele será um texto não literário com mensagem curta, objetiva e com o mesmo apelo do poema de Goulart. O texto literário foi utilizado em cada época de um jeito, de uma forma, mas jamais se perdeu a sua fruição. No século XVI, tivemos Gregório de Matos, que usou sua visão crítica da realidade e inseriu em seus poemas ácidos. O entendimento múltiplo pode ser capaz de driblar ou até mesmo tentar manipular aquilo que se queria dizer. Vários autores foram presos pelas suas obras, mas como provar o que se disse se há uma conotação, vários entendimentos? O texto literário também pode manipular, inserir informações ou ideologias. Podemos ver nitidamente isso em escritos de autores como o José de Anchieta e o Antônio Vieira, ambos padres. O primeiro utilizou o belo, a arte, para juntar visões de mundos diferentes em um só, ou passar de uma cultura para outra. O segundo utilizou o texto para pregar, inserir ainda mais a cultura religiosa. Mas ambos não deixaram a fruição estética de lado. Pelo contrário, a utilização poderia ser até propositadamente.
Chegar ao coração das pessoas e panfletar sua visão não é algo que possa ser feito diretamente e sem rodeios, mas sim com diversas interpretações, com o sabor das emoções e das palavras. Usar o texto literário para falar de outra arte é parnasianismo puro, mas o texto poético precisa ser despropositado. Mas juntar a arte engajado a uma questão social, cultural e econômica é fazer com que o texto tenha ainda mais apelo. A literatura, enquanto arte, faz com que o belo esteja na criação de elementos chaves para que o discurso textual leve emoção, leve sensibilidade e, muitas vezes, protestos. Uns buscam os versos, como vimos com Goulart em seu poema, outros usam a prosa. No século XX tivemos Raquel de Queiroz, Jorge Amado e outros da época que utilizaram a prosa como meio de denúncia de uma realidade, mesmo sabendo que escrever sobre realidade não foi uma novidade dos tempos, pois um século antes já fizeram isso. O romance, como narrativa longa, trouxe para a prosa as emoções e sensibilizações de um autor que viu na conotação e sentidos figurados um jeito de chegar às outras pessoas. A literatura é uma arte e, como arte, muitas vezes pode incomodar, porque o belo é individual, mas que pode retratar a realidade, servir de instrumento que leve a informação, a crítica, pensamentos e reflexões, mas que sempre parte de uma visão particular que nem sempre as que recebem gostam. Em nossa história, os políticos raramente gostam de autores que tentam retratar a realidade de forma crítica e acentuando uma ideologia que às vezes bate de encontro com as dos governantes. Vou citar aqui Getúlio Vargas, por exemplo, mandou queimar vários livros, principalmente de Jorge Amado, atribuindo o que o autor escreveu ao próprio autor, acusando Jorge de comunista, então obras comunistas. Obras proibidas também não vêm de poucas datas. Tivemos aí a Igreja, no século XV e XVI, proibindo algumas obras que traziam reflexões, senso, e que ao ler pode alertar, mostrar ou ilustrar aquilo que está em nossa volta. Mas não nos atentamos ou deixamos de lado. Entendo que a literatura vai além disso tudo que falamos. O livro é um instrumento final da arte das palavras. A cada verso, a cada prosa, o leitor conhece mais o mundo e as emoções que o autor conseguiu passar. Ler as emoções de outros podem nos ajudar muito em nossas emoções. Vivemos em um mundo globalizado, onde as aflições humanas também estão conectadas. Mas como sanar isso e compreender aquilo? Somente com uma boa leitura. Mário de Andrade escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Livro escrito com uma sensibilidade tremenda, retratando sobre a Primeira Guerra Mundial. Vinícius de Moraes conseguiu extrapolar a poesia. Chegou à música. A Rosa de Hiroshima, poema que virou música, traz as emoções do autor que conseguiu colocar nos versos sua tristeza da bomba jogada que devastou uma sociedade. Gostou do nosso vídeo? Então, dá um joinha e se inscreva no nosso canal. Ao longo deste ano, vamos falar muito sobre literatura para quem? Obrigado!